colaboradores, mas com cada visitante. Toda a equipe é muito simpática e qualificada. Importe, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Gente, agora são 8 horas e 10 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e também pelo Face e pelo YouTube. Você comenta, curte lá, compartilha, deixa a sua opinião com a gente também lá em nossos chats. Logo mais tem reprise na Pleno TV, daqui a pouco tem podcast deste programa, pelos aplicativos também da Folha e aplicativo de rádio você encontra a Folha FM, pela Alexa, enfim, em todos os canais. São 8 horas e 11 minutos em Campos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, estamos de volta e com a previsão de temperatura para Campos hoje de 29, máxima de 22 graus, e agora a máxima de 29, mínima de 22, agora faz 26 graus, e há previsão de tempo instável hoje, chuva só lá mais para o finzinho da tarde, com uma pequena quantidade, né? 4 milímetros previstos aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, só voltar aqui, a gente só registrar, acho interessante e importante para Campos, isso com o tempo a gente poderia fazer, mas só para a gente registrar aqui, Everton, e você que está acompanhando, a guerra no Irã, provocada pela união dos Estados Unidos com Israel, né, já derrubou o Ayatollah Ali Khomeini. E agora há uma reação muito importante do Irã, anunciada, né, não só o ataque a vários países ali na região do Oriente Médio, também a Israel e aquela coisa toda, vai numa escalada assim impressionante, e o fechamento do Estreito de Hormuz, que é, assim, resumindo, a passagem local de passagem de 20% do petróleo de todo mundo. O que representa 20% do petróleo de todo mundo? É quase um quarto do petróleo de todo mundo. Você imagina bem como é que não é isso. Então, a batalha naval, digamos assim, agora está ali no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos ameaçam, né, infinitamente aumentar
a força contra Irã dos seus ataques. Há uma informação de que a França também entra numa missão internacional hoje para reabrir o Estreito de Hormuz. O que é essa missão da França? Confesso que ainda não tenho aqui para detalhar para você. Mas o barril de petróleo já chegou, e aí tem a ver com a nossa vida e com a nossa região, já chegou a $120. Teve uma recuada aí, um reajuste, voltou para $100, e a gente sabe muito bem que a guerra na Rússia, a guerra da Rússia contra ali a sua vizinha, escalonou aí também o valor do barril de petróleo pelo mundo, e disparou aqui o royalties, por exemplo, da nossa cidade. Então, é automático, isso é ligeiro. E tem aí uma expectativa de que, se essa guerra segue, né, segue também aí, e isso, gente, não é só que a gente corre logo para lembrar aqui, né, do preço da gasolina. Não é só o preço da gasolina, não. É o preço de absolutamente tudo, né? Muda com a valorização do barril de petróleo por conta, nesse caso aí, dessa guerra contra o Irã. Então a gente fica aqui acompanhando mais detalhes aí no decorrer do dia. Enfim, há uma série de notícias chegando para a gente aqui sobre essa questão. E aí agora parte para outra possibilidade também, nessa escalada de outros países da Europa entrar nessa guerra também. 8h15, o primeiro que anunciou aqui foi a França, tá? No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem, estamos de volta. O meu caro Everton Luna, já falamos aqui mais cedo, algum problema com o Henrique Nogueira, não pôde comparecer, veterinário convidado hoje do programa, então a gente segue aqui na pauta com alguns assuntos pertinentes, como é o caso da CEPERJ, meu caro Everton Luna. E eu queria só lembrar aqui que hoje, exatamente hoje, pode acontecer aí aquela história, né? Tem que aguardar as possibilidades, mas pode ser decisivo para o destino político do estado do Rio, como está aqui na matéria do jornal Folha da Manhã e do portal Folha 1. É que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, será retomado, né, no TSE o julgamento que pode cassar o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, e o presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, Rodrigo Bacelar. Eles são acusados de abuso do poder político e econômico na campanha de 2022. É o caso CEPERJ, que dava uma série de contratações. Não gosto de fazer comparação, isso é tudo muito complicado. Chamada folha secreta, aqui em Campos, Everton, não sei se você se lembra, mas o Bradesco chegou a colocar como é que é o nome? Uma cabaninha lá, armar um esqueminha ali, um toldo, para poder o pessoal receber no Bradesco. Era muita gente. Uma tenda, né, Beto? Obrigado, para poder receber. E aí, há um processo quanto a isso, no sentido de que esse pessoal teria sido contratado justamente no ano eleitoral para fazer campanha para o Castro e para Rodrigo Bacelar também. Enfim, o inchaço no orçamento do CEPERJ também foi observado pela ministra, relatora do caso, né, para entender o andamento dessa situação. Segundo informações contidas no processo, os recursos previstos para a entidade saltaram de 127 milhões em 2021 para 460 milhões em 2022, tendo 27 mil pessoas em sua folha de pagamento. Ou seja, 2022 foi o ano da eleição.
que pode acontecer hoje, Everton? Como diz aquele senador, né, foi vice-presidente da República, Marco Maciel, pode acontecer tudo, inclusive nada? Exatamente, Nogueira. Já circula nos bastidores, né, que pode ser pedido um novo, pode ser que o ministro Ferreira peça um novo pedido, faça um novo pedido de vistas, que aí vai gerar mais 60 dias de suspensão no processo. Você falou, Nogueira, em números. Segundo a procuradora eleitoral Neide Carvalho de Oliveira, foram gastos no esquema cerca de 640 milhões na UERJ e 226 milhões no CEPERJ, sacados diretamente da boca do caixa. Então as informações elas caminham por o mesmo trajeto. O julgamento já está provisoriamente em 2-0, um voto da Galotti, que é a relatora do caso, né? E esse julgamento ele pode ser decisivo no tabuleiro político do Estado do Rio, né? Seja para a disputa de vaga do Senado, né? Ou até mesmo para a eleição da Alerj. Sem o Rodrigo Bacelar, existe a possibilidade deles perderem o mandato e se tornarem inelegíveis por 8 anos. Então, esse julgamento ele tem a capacidade de mover peças, porque no Senado, por conta da grande guinada que o Castro deu no seu governo, né, ele é um favorito a uma cadeira carioca fluminense no Senado, né? Então esse julgamento ele pode ser bem explosivo para o tabuleiro fluminense. Então eu que estou fazendo a cobertura, né? A gente estará de olho nesse julgamento, analisando, vendo o noticiário para a gente publicar o mais rápido possível para os nossos leitores, né? Então, hoje é um dia bem decisivo política fluminense. E aí, só para fazer o justo e o correto, conforme tem que ser, no jornalismo independente, todo caso, né, tem um lado, tem 2 lados no mínimo, toda situação. Tem outros que tem vários casos, mas neste, né, e tantos outros, você tem 2 casos. O mínimo são 2 lados. E aí a gente tem que posicionar também com relação ao lado da defesa desses acusados que a gente citou aqui. Na própria matéria que você traz aqui no portal Folha 1, esclarece 2 pontos. Uma, a questão da defesa dos acusados, vamos falar. Mas antes, só lembrar, esse caso, e você observa bem, não tem nada a ver com o caso do afastamento do Rodrigo Bacelar da presidência da Alerj. É bom lembrar também que o Rodrigo não está afastado da Alerj. Ele pode assumir como deputado a qualquer momento. Que aí, se ele assumir como deputado, tem que ter eleição também para presidente imediatamente, né? Tem que marcar a eleição. Enquanto ele está... e aí eu confesso que eu não sei até quando ele pode usar essa situação de pedir licença, até quando, ou até quanto tempo ele pode, eu acho que depois a gente pode ver isso, mas se o Rodrigo voltar e assumir como deputado, ele perde o cargo de presidente e aí tem que ter eleição para presidente, correto? Beleza. Correto. E aí, eu não sei até quando ele pode pedir essa questão de licença, né? Vamos pesquisar isso. Agora, vale lembrar que esse caso do TSE não tem nada a ver com essa situação que o afastou da presidência da Alerj, que é aquela operação unha e carne que investiga o vazamento de informações privilegiadas para a prisão do TH Joias, e aí coloca Rodrigo numa condição de envolvimento com o Comando Vermelho, já que TH Joias foi deputado condenado por envolvimento direto com o Comando Vermelho. Então, o vazamento dessas informações é uma decisão do Alexandre de Moraes. Oi, você falou
Chamou, Everton? Não, chamei não. Tá, e aí, isso é um caso. E nesse caso aqui, então, do CEPERJ, nós temos aqui, na sessão inicial do julgamento, só para lembrar aqui, os advogados e aí falando do outro lado da moeda, a advogada de Bacelar, Maria Cláudia Buttianelli, afirmou que no processo não existem provas de envolvimento dele com qualquer possível fraude descrita no processo. Já Cláudio Fernando Neves, que defendeu Castro, lembrou que as supostas contratações irregulares na UERJ foram de responsabilidade do então reitor Ricardo Lodge, depois candidato a deputado federal pelo PT. Então, é isso que a gente está falando, tem outros lados, e a gente acompanha cada movimento desse processo. Há quem jure aí também, de pé junto, de que o Castro não só é afastado, é cassado, como seria preso também nesse caso. A que horas está marcada a sessão para hoje? Você sabe? Eu acho que na parte da tarde, Nogueira. Perfeito. Normalmente a partir das 2, 3 horas da tarde. Ah, perfeito. Bom, e aí a gente acompanha, é o que você falou, muda todo o tabuleiro, aí volta essa questão toda de vaga para Senado, onde Cláudio Castro hoje, né, figura muito bem, depois principalmente aquela operação lá no Alemão e na Penha, onde ele vinha mal no governo do estado, mal avaliado na sua gestão, e depois daquela operação ele cresceu, inclusive dentro da favela, chegou a ter 90% de aprovação da população ali, dos moradores da favela, daquelas comunidades, sobre aquela operação exitosa, apesar de 4 policiais mortos naquele dia. Mesmo assim, a população aprovou essa operação e deu a Castro, então, uma condição interessante, já que Flávio, né, endossado pelo pai em dezembro do ano passado, ganhou força, ganhou fôlego e engrenou nessa candidatura dele, nessa pré-candidatura dele a presidente da República, e o governador já então começou a ensaiar a sua pré-candidatura ao Senado, porque para um político de fim de mandato, como é o caso do Cláudio Castro, qualquer político, ele precisa ter mandato, e se ele sai do governo do estado e pega o mandato de senador, ele sai bem, ele sai forte, ele sai grande numa situação como essa. E o estado do Rio pode sim eleger, como vamos ter 2 vagas, ele figura, ao Senado, ele figura como um dos favoritos, já que o Flávio, como eu dizia, saiu para pré-candidatura. E aí vem toda uma outra questão de nomes, né, o Everton, também, para figurar essa segunda cadeira, já que Castro aparece, isso usando números da pesquisa, para a gente analisar, aparece como um provável favorito. Sim. E pré-candidato aí ao Senado. Outro pré-candidato forte que o nome surgiu nas últimas semanas, né, é o Márcio Canela, prefeito de Belfor Roxo, com o apoio da união entre PP, União Brasil. Então deve pontuar bem o prefeito de Belfor Roxo, ex-prefeito de Belfor Roxo, né? Sim. Bom, agora tem tem uma outra... Aqui, Nogueira, que você falou sobre a relação do Estado com o Comando Vermelho. Hoje foi deflagrada a Operação Anomalia 2, que está no âmbito da Força-Tarefa da Missão Redentor, né? A ação cumpriu mandatos de prisão, de busca e bloqueio de criptomoedas contra policiais que usavam a delegacia para extorquir traficantes no Rio. A operação foi na manhã desta terça-feira, com cerca de 40 policiais federais, cumpriram 4 mandatos de prisão preventiva e 3 mandatos de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro, expedido pelo STF. O grupo é investigado por utilizar a estrutura do Estado para extorquir integrantes da maior facção criminosa presente no território fluminense, além de praticar corrupção e lavagem de capitais. O negócio
Isso é cabeludo, hein? Isso é bem complicado. Quanto mais você mexe, mais problema aparece. E agora, teve também a prisão de um policial federal essa semana no Rio. Foi ontem. Foi ontem, não foi? A ação cumpre mandato no STF contra a associação criminosa. Exato. Tráfico de influência, né? Também. Inclusive foi na Operação Anomalia 1. Sim, é o começo dessa operação aí, né? Além do, ontem foram prender o delegado Fabrício Romando e o ex-secretário estadual de Esportes do Rio de Janeiro, Alessandro Pitombeira Carracena. Uma advogada e um policial também foram alvos dessa operação. Onde mexe tem problema nesse país, né? Agora, numa escala aí, falando ainda de política aqui no estado do Rio, desses casos de polícia, que eles sigam nas investigações, e a gente vai naturalmente acompanhando tudo para a gente poder divulgar, mas o que nos interessa aqui sobre a questão da política é que uma outra chapa, você trouxe ontem também, está sendo lançada como teste pelo Partido Novo para disputar com o Douglas Ruas, que na verdade, são o Carlos Portinho e o Felipe Cury. Felipe Cury chegou até a ser cogitado como pré-candidato ao governo, né? Ele foi secretário de Polícia Civil do Estado do Rio, porque cresceu também naquela questão das operações. Enfim, a violência segue assim, escancarada, mas a população conseguiu entender que a ação foi boa, que esses caras merecem esse crédito. E eles então estariam, eu não entendi, seria uma chapa com os dois nomes, né, do senador Carlos Portinho junto do Felipe Cury, pré-candidatos ao governo do estado, ou seriam dois pré-candidatos distintos? Assim, pelo que as informações que a gente obteve, né, o Felipe Cury, que é o secretário da Polícia Civil hoje do estado do Rio de Janeiro, e o senador Carlos Portinho, que foi preterido pela chapa do PL para renovar sua cadeira no Senado. Então, assim, ele ficou de mãos atadas. E o Novo começou a fazer uma pesquisa para levantar os nomes, para saber como anda a popularidade dos dois. Felipe Cury, como você bem falou, né, durante as operações feitas por Cláudio Castro, que pontuaram bem para ele, é uma imagem que está muito atrelada a essa questão das operações, né? Então, eles querem fazer um contraponto à chapa do Douglas Ruas, né? Douglas Ruas, que é o candidato do PL, que é o candidato do Cláudio Castro, mas no mesmo espectro ali da direita, né, eles querem ver a viabilidade de uma chapa concorrente. E essa chapa seria o Felipe Cury, que é o secretário da Polícia Civil, e o senador Carlos Portinho. O Portinho, inclusive, tem uma atuação muito importante aqui na região. Na questão do PL do semiárido, ele foi muito combatente, né? Ele esteve junto com os prefeitos da região, esteve aqui em Talva no dia da reunião. Então, ele é um nome, assim, de muito trabalho, né? E que pode ser viabilizado como, aí eu não sei, como vice ou como cabeça da chapa. Acho que é uma resposta que mais à frente a gente terá. Aliás, as emendas de bancada, emendas do partido para Campos são várias feitas pelo Portinho, né? A última delas, eu me lembro, estava lá inclusive na inauguração do novo pronto-socorro do Hospital Feira Machado. O próprio ex-governador Garotinho pediu no palanque que ele destinasse lá uma parte, uma dessas emendas para o avanço do mar aqui em Atafona. Imediatamente ele assumiu o compromisso de colocar uma emenda de R$500 mil para que a UF, né, desenvolvesse e começasse a desenvolver esse tão
complicado estudo aqui. Quer dizer, o estudo não é complicado, é a forma de gerir esse problema aqui pela Prefeitura de São João da Barra, pelo governo do estado e pela própria federação é que é complicado, é que a gente não consegue entender sobre o avanço do mar. Então, era uma. E aí fica aquela questão, o que a esquerda está fazendo para se mobilizar ou se unir, PSOL, PT, talvez PV, enfim, no sentido de tentar buscar uma dessas vagas do Senado. Eu não tenho nenhuma informação aqui. A princípio, o nome da Benedita, nas últimas pesquisas feitas ainda no ano passado, que o Aloysio Abreu Barbosa sempre traz para a gente aqui, já mastigado para a gente entender, a Benedita da Silva aparecia bem, junto ali, né, com o próprio Flávio, que ainda estava no cenário para senador, né? Agora, confesso que não tem uma outra pesquisa mais recente com relação ao Senado, né? E tem toda essa dificuldade. Há quem diga que a esquerda, de novo, não se una. E aí eu não acredito que leve essa segunda cadeira, o Everton. Pelo que tem rolado nos bastidores, né? O PT, ele não vai lançar candidato a governador, ele vai dar o apoio a Eduardo Paes. E o PT tenta incluir nesse acordo de palanque, né, o nome da Benedita para o Senado, ser um dos nomes para o Senado. Então, eu acredito que a senadora histórica, né, Benedita da Silva, que, como você falou nas últimas pesquisas para o Senado, pontuou bem, acredito que ela venha forte, né? A gente precisa saber como é que a esquerda vai se posicionar, né? Se vai se unir em torno de um nome ou se vai fragmentar como nas últimas eleições e acabar ficar sem nenhuma cadeira. Então, eu acho que é um cálculo ainda que a gente verá mais adiante sobre a questão da disputa do Senado. Essa divisão naturalmente da esquerda favorece um outro candidato da direita, porque é simples essa análise aí. O estado do Rio, ele é conservador em seu voto, vamos dizer assim, né? E com isso você fragmenta aqueles da esquerda, você acaba pulverizando. Sim. E não fazendo, né? Até porque também o deputado Pedro Paulo, que é um aliado de primeira ordem do prefeito do Rio, né, Eduardo Paes, deve também estar na disputa do Senado. Também. Agora, muita habilidade do Eduardo Paes, ele conseguir a direita, né, e conseguir apoio da esquerda para o palanque dele. Ele vai abraçar alguma parte da direita ali, mas não leva toda, né? A maior parte da direita está junto com o Douglas Ruas, né, que é o PL, União Brasil, PP. Eles estão em torno dessa candidatura do Douglas Ruas, que vai vir forte, né? É o candidato do Cláudio Castro. A gente viu isso na inauguração aqui do batalhão do lançamento da pedra fundamental do batalhão de Guarulhos, né? E ele vai vir forte para disputar essa eleição. Por mais que o Eduardo Paes, hoje, matematicamente, mostre nas pesquisas uma vantagem muito grande, mas eu acho que com o passar do tempo, das pesquisas, essa diferença a boca do jacaré vai começar fechando. E a eleição se decide em outubro, né? Mas o caminho dela é muito importante. Mas até lá, né, essas costuras são importantes, sim. E o que você falou, essa vantagem toda do prefeito do Rio, porque assim, o que ele leva de vantagem nessas primeiras pesquisas? Que não tinha um nome ainda determinado sendo trabalhado para a sucessão do governador do estado. Então,
é meio que ele configurava meio que sozinho, apesar de que também até aquela época não tinha assumido. Agora assume claramente, fala, né, do vice-prefeito que já vai assumir, aquela coisa toda. Teve até uma repercussão de uma fala dele, que ele quer brincar em outro palácio, né, a partir de agora, né, não quer sair do palácio, mas não falou qual o nome do palácio, porque seria caracterizado até como propaganda extemporânea. Mas e aí, quem é o outro nome que pode fazer frente a essa popularidade, pelo menos, do Eduardo neste momento? E importante lembrar que hoje ele conta com a irmã de Washington Reis na sua vice. É mulher, é da direita, vem de um município muito populoso, né? Vem de um município com uma população muito grande. Você tem mais de 730 mil eleitores. Só para a gente ter noção, o Campos tem em torno de 330 mil eleitores cadastrados hoje. Pouco mais, pouco menos, mas é mais ou menos nessa faixa. Então, lá Duque de Caxias tem o dobro. E aí como é que fica essa situação toda com esses fatores no papel? Será que somam também nas ruas? Como é que porque o que ele buscava é justamente isso, popularidade fora da capital. Eu acho que essa popularidade, esse conhecimento, não reconhecimento, conhecimento do nome dele, fora do Grande Rio, não acontece com a chegada da vice. Porque ali todo mundo, Duque de Caxias, todo mundo conhece Eduardo. O problema é saber se Eduardo Paes é conhecido aqui, por exemplo, nas regiões norte, noroeste, Lagos, que tem quase 1,5 milhão de votos. Sim. Então aí já é o dobro de votos lá de Duque de Caxias. É um tabuleiro importante. A região metropolitana, somando a cidade do Rio de Janeiro, acho que detém mais por volta de 2/3 do voto do Estado. Então, uma chapa, eu acho que então, o Douglas Ruas também pensou dessa mesma forma a escolher seu vice, né? Que aí se formam chapas metropolitanas. Infelizmente, o Sul e o Norte ficam sem representatividade na chapa majoritária. Mas 2/3 do voto é um trabalho muito forte que eles terão que fazer na região metropolitana. Lembrando que o Douglas Ruas, ele é filho do capitão Nelson, que é prefeito de São Gonçalo, que é outra importantíssima praça eleitoral do estado. Grandiosa, com muitos votos. Então, assim, acabou se tornando, vai se tornar, né, ainda a gente não tem as confirmações, não tem os lançamentos, de uma eleição metropolitana. Então, quem conseguir, de alguma forma, capitanear votos no norte e no sul, pode ser um diferencial na hora da abertura dos votos, né? Então, a gente vai continuar acompanhando do jeito que a Folha acompanha, o Aloysio fazendo as pesquisas, a gente acompanhando o noticiário, acompanhando os bastidores, para trazer o máximo e a melhor informação para os nossos leitores e ouvintes também da rádio, né? Sim, claro, esse movimento desse tabuleiro político é bem interessante. E depois do carnaval, os caras acho que sambaram o pé do tabuleiro, derrubou tudo, as peças estão sendo remontadas agora, né? E claro que a partir daqui para frente é só movimento interessante, importante. Hoje, dia 10, faltam aí cerca de 25 dias para o fechamento daquela janela da adesão aí a novo partido, troca de partido e também para desincompatibilização dos cargos, né? Né? Como é que vai? Por exemplo, na nossa cidade é possível. Vladimir flerta com a possibilidade de saída da chefia do executivo campista, né, para disputar uma eleição a deputado federal. Ele ainda não confirma veementemente, mas dá indícios que esse será o seu caminho. Frederico Paes, a partir de abril, será o novo prefeito de Campos, né? Então a gente já vê os novos movimentos, porque ainda muita água para passar debaixo da ponte, né, Nogueira? Faltam 25 dias, como eu disse. Desses 25 dias, tudo pode acontecer, ou até mesmo nada, como diz o ex-presidente lá da República.
Cara, assim, eleições de 2026 tem um avanço, tem uma nova pesquisa. A própria manchete do portal do Globo vem trazendo ela hoje. E, cara, tem todo um movimento. E aí, deixando esse estado indo a Brasília um pouco, só para a gente fechar aqui o programa, já são 8h43, a Lula tem uma queda na principal faixa beneficiada pela isenção do imposto de renda. Olha essa situação. Porque Lula tem, a popularidade dele está até 2 salários mínimos. Ele domina nessa faixa. Porém, há uma beliscada grande do Lula no imposto de renda zerado para quem ganha até R$5.000, o que daria aí acima de 3 salários, em média de 3 salários mínimos. Então, ele beliscou essa fatia, porém agora num novo cenário, ele já começa a cair e perder uma faixa desse eleitorado. E Flávio Bolsonaro vem avançando. A situação para Lula é complicada. Por que eu estou trazendo isso? Não é nem para analisar números de pesquisa, que eu não tenho aqui as últimas. Não abri nem o blog Opiniões do Aloysio, não. É só para a gente comentar sobre as repercussões. Principalmente porque o Banco Master, eu não sei, tudo que a gente está acompanhando, eu não sei se ele politicamente ele prejudica mais a direita ou a esquerda. Talvez seja mais fácil apontar, nesse momento, não sei se é possível isso, quem é que não está envolvido nesse caso. Porque tem Nicolas Ferreira andando de avião do Banco Master, o escândalo do STF de 2 ministros, particularmente falando, né, do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, o paladino da democracia brasileira, aquela coisa toda, está assim, muito ainda esperando próximas cenas aí dos próximos capítulos, porque tem muita coisa para ser esclarecida ainda, e pelo tamanho do que se projeta pelos próprios políticos e dos especialistas, esse Banco Master vai derrubar aí a nação, vai fazer com que essa nação fique de cabelo arrepiado. Se bem que brasileiro, com relação à corrupção, ele já está bem, né? Bem calejado, né? Calejado, escaldado, já sofrido. E existe uma possibilidade do Daniel Vorcaro fazer uma delação premiada, né? Ontem essa bola foi levantada se eu não me engano, Malu Gaspar, do Globo. E aí uma delação premiada dele estremeceria as bases da República Brasileira. Quanto mais o tempo passa, mais desgaste para o nosso STF, mais desgaste para o político, né? Isso vem acontecer. Isso é um fato. Só para a gente fechar, tem um outro fato que é também um outro caso de corrupção, que é a CPI do INSS. Aliás, teve um ministro ontem, né, que entrou com um pedido de CPI, um senador entrou ontem com um pedido no Senado de CPI para investigar o envolvimento dos ministros do STF no caso Master, no caso do Banco Master. A situação está cada vez mais complicada, e quanto mais o tempo passa nessa situação, mais complicado fica para a política brasileira também. A esposa do Alexandre de Moraes recebeu 130 milhões e agora ela assumiu de fato, né, 36 pareceres e mais algumas opiniões jurídicas legais para o banco. Agora, ao você assumir que era advogada de um banco que faz parte do maior esquema de corrupção financeira do país, automaticamente você não estaria assumindo a sua culpa, Everton? É muito complexa essa posição, né? É muito complexa essa posição de Viviane Barsi, né?
esposa do Alexandre de Moraes, porque foi negado veementemente, e agora aparece o contrato, confirma o contrato, né? Então o Moraes vai ter que explicar bem essas questões, porque foi negado, não tem contrato, não, e agora aparece o contrato no valor de 3,6 milhões por mês. Verdade. Então, aí no blog Opiniões do jornalista Luísio Abreu Barbosa, o escritório de Viviane Barça, esposa de Moraes, disse ter produzido 36 pareceres e participou de 79 reuniões. Então não era uma relação como é que eu posso falar? Não era uma relação, era uma relação estável, era uma relação de firme. Então, ela precisa ser melhor explicado, né? É porque aí, se ela emitiu alguns pareceres e fez algumas defesas e emitiu algumas opiniões, como é o caso da matéria que diz, que opiniões foram essas? Que participação tem nesse processo mega escandaloso que a gente está vivendo? Quer dizer, isso é o que a gente chegou até aqui. O cara deu uma festa de 200 milhões de reais. Eu estava assustado com a festa que ele deu para a filha de 15 milhões de reais. Ele deu uma de 200 milhões, com imagens já publicadas aí nas redes e com tudo mais. Cara, eu não confesso a você que o tamanho disso, depois do caso Orelha, eu estava mais animado com essa questão da punição, com as apurações do Brasil, das coisas caminhando. Depois daquele caso do cão Orelha, lá no Rio Grande do Sul, eu voltei a ficar desanimado, desesperançoso. Mas não quero compartilhar isso, porque assim, não deu em nada e não vai dar em nada para aqueles meninos que mataram o cachorro cruelmente, aquela coisa toda. E assim, é uma espécie de uma engrenagem que funciona e que mantém essa violência, esse machismo, essa coisa assim nojenta no Brasil, né, cara? Que coisa. Quem tem dinheiro volta aquela coisa, né? De cadeia para pobre, preto. Infelizmente, vivemos um momento aí muito complicado no Brasil. A chance que a gente tem de passar as coisas a limpo, né? Delegado da Polícia Civil envolvido, que agora também já é um pré-candidato a deputado, ai, que coisa maluca, chegou a adotar um outro cãozinho para poder, cara, tudo esquematizado, tem esquema. E para fechar, só aqui, meu caro, 8h51, Lula ligou para o filho, pediu para que ele puxasse para ele a responsabilidade, né, puxasse para si a responsabilidade da suspeita, né, que paira aí sobre ele, e não tem nada comprovado, não tem nada até o momento, nenhum documento, nenhuma imagem do Lulinha participando de algum esquema do INSS. A CPI do INSS segue buscando tentar quebrar o sigilo bancário dele para poder descobrir. Isso pode mudar seriamente aí o jogo político no Brasil, hein, meu caro Everton? O que parece é que o presidente quer se desvincular ao máximo dessa história. Se o filho, como ele já falou, né? Se meu filho estiver envolvido, que investigue. E se ele estiver errado, que seja preso. Porque um caso que o presidente esteja diretamente envolvido é, assim, muito ruim para a reeleição do presidente Lula, né? Então, ele quer se desvincular ao máximo do filho, quer que o filho resolva suas coisas por si mesmo. Aparentemente, o presidente não irá blindar seu filho, né? Então, a ver como que isso vai transmitar, né? Acho assim, de qualquer forma, cara, o envolvimento do filho com essa situação, mesmo que ele tenha algum tipo de participação e puxe para ele toda a responsabilidade, se ele tiver alguma participação, não só respinga, mas dá uma complicada no nome do presidente para a reeleição, sem dúvida nenhuma.
mesmo que ele assuma, se é que tem algum problema, e ele pague lá pelos seus erros. Mas separar isso do eleitorado vai ser complicado. Separar o filho do pai do eleitorado vai ser complicado, né? Então, é preciso ver o saldo disso, como é que vai ser. Meu caro Everton, vamos lá, vamos. Se ele foi inocente, beleza. Investiga lá, ótimo, fechou, sai dali até reforçado. Agora, e se não for? Ou se não conseguir comprovar? Enfim, tem muita água ainda aí, isso pode... O fato é que eleição ou que eleições complicadas para o Brasil, com investigações no Rio, tanto na escala estadual e para deputado estadual, quanto também para governador, e as investigações no Brasil que envolve aí todas as esferas, inclusive o STF, que até então era uma instituição de credibilidade, aquela coisa toda, questionável sempre, mas enfim. Amigo, obrigado por hoje. Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Parabéns aí pelo título do Carioca. Eu vou dizer a verdade a você, o Fluminense era para ter jogado mais, assim, só para fechar. Porque, pô, a única chance que a gente tinha esse ano era de título Carioca. Vem para cá com esse negócio de futebol. Campeão de quê? Valeu, Everton. Parabéns, até amanhã. Obrigado, Cláudio Nogueira. Obrigado, Beto. Então, até amanhã. Então, fechamos hoje, Folha no Ar? Fechamos hoje. Amanhã, quem está confirmado com a gente aqui, pode anunciar aí, por favor? É o presidente da Associação de Bares e Restaurantes do Farol, né? O Arthur, lá Perfeito. Do Alambique do Lelei. Perfeito. Bares, hotéis, restaurantes e similares também, lá do Farol de Santo Tomé. Vamos fazer um balanço aí do verão e tentar projetar aí inverno e até o próximo verão as atrações do Farol de Santo Tomé. Né? Em setembro, tradicionalmente, tem um festival de petisco. É verdade. No Farol, sensacional. Que movimenta a praia, então a gente vai bater esse papo com o Arthur. Se Deus quiser. Valeu, amigo. São 8 horas e 55 minutos. Você continue aqui na Folha, continue com a gente. A gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.